Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por televisão. TV Saudades Entrevista hoje tem a grata satisfação, a alegria imensa de receber um grande ator brasileiro, gaúcho, Werner Schünemann. Obrigado, Werner, por você ter aceitado o nosso convite. E como é que está meu alemão? Schünemann. Schünemann, isso mesmo. E obrigado você pelo convite, agradeço a todo mundo aí. E vamos lá, vamos conversar. Falar de dramaturgia, Werner. Eu gosto de começar as entrevistas do princípio mesmo, Werner. Quando é que você se interessou pelo universo artístico? Quando você decidiu que seria artista? E qual foi o caminho que você percorreu? Estudou? Foi intuitivo? Como é que foi isso? Na verdade, foi aos poucos, né? Eu estudei numa escola que tinha muita atividade artística. Nós montávamos, aí eu logo participava do grupo de teatro, eu participava do coro, eu tinha uma banda de rock, tinha aula de música e todas essas atividades extracurriculares. E eu comecei a ver que eu gostava de teatro, que eu gostava de estar ali. A gente montava 4 peças por ano, né? Na escola, montava legal, com tudo, cenário, figurino, iluminação, tudo muito bacana, música composta, muito legal. E aí, e uma vez, num festival de teatro estudantil, houve uma participação de um grupo profissional. E esse festival era em Gramado, a cidade do Festival de Cinema. E era um festival de teatro no cinema, o palco dos festivais. E aí esse grupo de profissional se apresentou e eu fiquei encantado com eles, com o jeito daquelas pessoas, os atores, os técnicos, fiquei encantado com eles. Um pouco depois, eu assisti uma peça chamada Mockingbird, em que o ator Miguel Ramos fazia o Mockingbird. E aí eu descobri que era o que eu queria ser. Eu queria ser ator. Depois, assistindo mais coisas... Que idade mais ou menos você tinha? Eu tinha 17, eu acho. E aí a gente assistia muitas coisas lá na escola também. E eu percebi que eu também queria dirigir, escrever. Eu comecei escrevendo peças. Eu já escrevi peças com 18 anos, que foram montadas. Depois foram montadas profissionalmente, inclusive. Tanto eu escrevi, eu tinha um texto infantil que foi montado, ficou anos em cartaz, lá viajando em escolas pelo interior, mas eu não participei da montagem, foi um outro pessoal que montou. E o meu grupo montou uma peça minha chamada Forca os Fortes, que também fez cartaz e tal, e fez um relativo sucesso, principalmente crítica, né? E era um texto meu. E dali em diante, esse grupo foi convidado para participar, aí sim, da coisa que eu realmente queria fazer, de um filme. Cinema. Deu para ti anos 70. E eu fiz uma participação, um papel coadjuvante. Com aquele grupo de pessoas, eu dirigi o meu primeiro longa no ano seguinte, com 21 anos, eu dirigi o meu primeiro longa, chama Coisa na Roda. E mais um ano, e eu fiz o meu primeiro protagonista num filme que eu gosto demais, chama Inverno, do Carlos Gervasi. Bom, daí em diante foi
Basicamente cinema, né? Porque agora eu estou com o número 45 filmes eu fiz. Olha, Então foi basicamente cinema. E nos últimos 20 anos eu fiz muita televisão, né? São 17 ou 18 novelas, eu acho, 3 minisséries, seriados, essas coisas. Então eu trabalhei muito, tanto em cinema quanto em televisão. deixa eu entender algumas coisas. Aí você falou que você tinha banda de rock, tocava rock. A música se afastou quando o teatro entrou? Ou a música andou paralelo? Você mexe com música ainda? Na época eu cheguei a fazer trilha para peça, mas eu depois, cara, eu compunha coisas que eu não tinha técnica para executar e que as pessoas que tocavam comigo, que eram um grupo de amigos, né? Pô, vamos fazer a música da peça tal. E eu compunha na partitura e tal, e não conseguia tocar porque não tinha técnica de fazer aula. E aí eu fui deixando, eu não fiz mais. Hoje em dia eu sou um péssimo músico e toco com os amigos assim para cantar por diletantismo, mas nunca Você sou toca pior do que violão? eu era na época. Então não tem, mas gosto muito, eu tenho guitarras, algumas guitarras, violão e piano e um equipamento de microfones e tal em casa, que é para fazer essas festas com Aí os amigos. você falou em rock, mas a música tradicional gaúcha é uma coisa que você gosta também? Eu não tenho muito conhecimento, Ah, não era do meu universo juvenil, né? Eu tinha muito, era muito rock, o rock progressivo e muita música clássica. Eu gosto muito de música clássica, eu gosto muito de canto coral. Eu cantava em coral. que E isso interessante. foi uma experiência muito boa. Então você pode fazer musicais que você não faz feio. Como? Você fez musicais? Atuou em musicais? Não, nunca, nunca. Pode fazer que Eu não não, faz feio, né? já fui convidado, cara, mas eu acho que não rola, sabe? Eu fui convidado, eu cheguei a fazer aula com uma professora para fazer o papel, e aí eu disse, olha, quem vai decidir sou eu. Daqui a 3 meses eu vou me ouvir, e aí eu me ouvi, eu disse, não quero fazer. Isso agora, eu tinha quase 50 anos. Outra coisa que você falou no teu relato que me chamou a atenção, quando você falou assim, comecei pelo teatro e aí fui fazer o que eu realmente queria fazer. Você sempre teve noção de que era o cinema o teu caminho? Sim. Sim, eu sempre soube. Aquele momento em que eu vi lá aquele pessoal profissional trabalhando, só que o cinema era uma coisa muito longe, né? Eu estava no Rio Grande do Sul e não era nem na capital, eu estava perto Novo de uma Hamburgo. cidade chamada São Leopoldo. O cinema era uma coisa longe. No Rio Grande do Sul, naquela época, não havia curso de cinema. A Federal tinha curso de teatro, mas não tinha cursos de cinema. Hoje em dia tem 5, 6 cursos universitários para cinema e de tecnólogo e tudo. Naquela época não tem. Isso só existe hoje porque a minha geração, o meu grupo de trabalho ali, inventou o cinema. Como a gente queria fazer cinema e não existia, a gente teve que criar a estrada pela qual nós mesmos queríamos passar. Foi muito forte isso de querer fazer cinema. Eu queria fazer cinema. Eu estudava cinema, eu estudava coisas, livros de assistência de direção, essas coisas assim, para aprender como se faz, né? Porque não tinha universidade, eu tinha que aprender. Então você é autodidata, você não fez curso nenhum para ser ator, para ser diretor, você Não, eu foi cursei fazendo. história. Ah, Na faculdade eu fiz história, eu fui ser professor de história, que eu não me arrependo, cara, porque eu até hoje uso aquilo que a gente desenvolve e exercita, que é a metodologia de análise, de apreensão do conhecimento dos fatos e das interpretações, isso eu uso até hoje para tudo, sabe? Para tudo. Na relação minha com os meus filhos, quando acontece algo que eu tenho que participar como pai, é um historiador que age. E o ator também. Eu estudo os personagens e a minha abordagem é sempre uma abordagem que tem na origem aquela metodologia de análise histórica. A história serve para tudo, é muito legal. A história é mais ou menos como a aritmética, está em tudo.
É verdade. E ser um bom conhecedor de história ajuda a entender muita coisa presente e até futuro, né? É verdade. Bom, você é de uma geração de atores, eu não sei se você pegou a transição disso ou se você ainda sofreu que havia preconceito. Você enfrentou preconceito dos teus pais pelo fato de optar por esse caminho? Total oposição ferrenha, ferrenha, a ponto de eu romper com eles. É. Teve um momento, foi uma coisa assim, não, vai fazer, ou então, eu disse, então, ou então, pronto, sumi. Eu tinha de 20 para 21 anos, eu desapareci, eu disse, eu vou fazer o que eu quero. Foi muito difícil essa, sabe, teve várias dificuldades, porque é difícil começar, como é em qualquer profissão. É difícil começar quando você está longe demais dos centros produtores, né, de cinema, que na época o Rio Grande do Sul não era. Hoje em dia é, mas na época não era. Então, isso também é difícil. E ainda ficar enfrentando os pais em casa, né? Então, quando assim que isso ficou no impasse, eu resolvi cair fora da família naquela época. Mas certamente eles acabaram orgulhosos de você depois, né? Depois que eu fiz aquele sucesso enorme lá na TV Globo, daí sim. Só ali? É. Bom, aí me diz uma coisa, você disse que você começou com teatro, que tem uma linguagem muito específica, mas que teu objetivo era cinema. Você estranhou a linguagem de cinema fazendo? O ator que aprendeu a fazer teatro, o ator que começou no teatro, estranhou a linguagem? Não, não. Eu estudava desde o início, estudando atuação teatral, estudando principalmente aqueles básicos, né? Stanislavski, aquela turma. Também o método do Actor Studios, né? E onde esses princípios do Stanislavski são trazidos para dentro do cinema também. Né? Os filmes com Marlon Brando, James Dean, então eram atores que vinham, Montgomery Clift, vinham do Actors. Então eu virei um cinéfilo, um cineclubista. Naquela época a gente não tinha videocassete em casa, não tinha essa. Olha só, videocassete é coisa de velho. Da nossa idade. Não tinha nem. Era de antes do videocassete, para você ter uma ideia. Estamos falando de 40 anos atrás? Eu estou falando de 78, 79, 80, né? Eu acho que o Videoclube do Brasil é de 82, se eu não me engano. E nem todo mundo tinha dinheiro para ter um aparelho em casa. Eu não tinha, né? Eu estava rompido com a minha família, eu não tinha nada. Eu me virava para ganhar salário mínimo. Mas eu tinha que assistir filmes. Eu assisti muitos filmes. E alguns filmes, mesmo naquela época, para você ver 2 ou 3 vezes o filme, você tinha que ir 2 ou 3 vezes ao cinema. Pagando, ou mesmo quando... Depois eu tinha um esquema lá com a bilheteira, que virou minha amiga, eu disse, eu não tenho condições de pagar, não. Eu entrava, mas você não pode... Né? Hoje em dia, você assiste 3 vezes em casa. Sim. Naquela época, não. Você tinha que sair de casa e assistir 3 vezes. Mas você via filmes brasileiros também? Também. Mas, basicamente, filmes europeus. Basicamente, porque o pessoal de cineclube é mais voltado ali para aquele momento Nouvelle Vague, né? E mesmo o neorrealismo italiano, eu tenho muito disso. Aí, aquele grupo de os novos, o cinema novo americano que se desenvolveu em Nova York, né? John Cassavetes, aquela turma, eu assisti, tinha muita influência deles também. O Brando, o Newman, o Redford, sabe? Esse Dustin Hoffman, o Al Pacino, poxa vida, esses atores eles foram uma referência de já tinha Clint Eastwood também, né? Daí tinha esses caras, os atores de western com aquela atuação mínima, né? Clint Eastwood é um exemplo.
A gente, fora o franzido dos olhos, a gente não vê ele fazer mais nada. E é de uma intensidade dramática impressionante, né? E realmente ele sabe o que a lente está vendo. Não são muitos atores que conseguem fazer isso. Não são muitos. Só por curiosidade, você tem irmãos? Eu tenho irmãos, eu tenho dois irmãos mais novos, um irmão e uma irmã. Que também você rompeu com eles também na época? Não. Era um problema só com meu pai. Não, meu irmão, parceiraço, minha irmã querida, não. Mas não seguiram o caminho artístico. Não, meu irmão é médico, minha irmã é advogada. Eu te perguntei de você assistir filme brasileiro, porque o que eu quero saber de você é o seguinte: você tinha ídolos brasileiros? Tinha Pereio. Pereio. O Pereio, o Marlon Brando do Brasil, né? O Pereio foi um ator referência para mim. Tarcísio Meira. A nossa geração, Tarcísio Meira foi para todo mundo, né? O Tarcísio Meira que fazia, que até assim, puxa vida, né? Aquele Independência ou Morte, a gente ficou meio assim, então, mas daí o filme do Glauber, né? E Beijo no Asfalto, né? O mais longo beijo de um homem, de dois homens do cinema, porque a imagem congela e fica passando os créditos. E o grande galã da época, né? Fez isso. Eu acho que depois eu tive o privilégio de me tornar amigo dele por conta de ser muito amigo do Tarcisinho. O Tarcisinho é meu irmão, né? Nós frequentamos as casas um do outro e fazemos coisas juntos. E aí eu acabei conhecendo o Tarcisão lá no sítio e tal. Foi uma grande perda para a gente, apesar de que ele já estava num processo bastante avançado, meio terminal, né? Mas a gente perdeu, eu acho que o último desses galãs atores, né? O cara que ele levantava um queixo e era tudo que precisava fazer. Tinha uma noção da lente também, né? E é muito importante isso, né? E é muito difícil ter a noção do que a lente faz. Eu te perguntei isso para perguntar o que eu quero saber. Como que é, de repente, se transformar num ator, trabalhar, virar colega de quem foi teu ídolo? Pereio, você deve ter conhecido o Pereio. Acontece todo dia, né, cara? Porque depois eu estou ali com o Tony Ramos, eu fiz uma novela inteira com a Fernanda Montenegro, daí eu fiz um trabalho, um filme e uma novela com a Maite Proença, com a Eva Vilma, a Eliane Giardini, sabe? E aí atores, Otton Bastos, eu fiz A Casa das Sete Mulheres com Otton Bastos, Otton Bastos tinha que ter uma estátua, né? Porque ele fez grande ator, né? Os grandes filmes brasileiros, né? Miriam Maria, que já tinha uma era admiração famosa, profunda. Né? Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Carlos Vereza por conta do Memórias do Cárcere. E agora ele está estranho, né? Ele está muito esquisito, mas eu fiz uma novela com ele. Nas novelas, a gente, como os elencos são grandes e a gente faz uma atrás da outra, a gente tem a oportunidade sempre de trabalhar com muita Cleide Diáconis. Eu fiz um trabalho com o Leonardo Vilar, sabe? São atores fundamentais. Em teatro, eu montei uma peça com a Ítala Nandi, Otton Bastos de novo, Cláudia Alencar, Rita Guedes e tal, dirigida por Bibi Ferreira. Grande. Cara, isso não é? Sim. Eu fui dirigido, acho que foi a última peça de teatro que ela dirigiu. Acho que depois ela dirigiu um show e depois não dirigiu mais nada. Agora, você tem noção que hoje você pode representar, ou talvez represente isso, os novos atores que estão chegando? Você tem essa noção? Eu represento, sim.
E é uma coisa, sabe, que a gente sente, eu sinto isso, eu tenho muito para dar para os meus colegas jovens, sabe? Eu tenho realmente muito para dar para os meus colegas jovens. E quando você vê um ator talentoso, jovem, e que não fique deslumbrado com a profissão, pô, vale a pena investir nesse cara, sabe? Vale a pena adotar o cara e enchê-lo de incentivos, de elogios e de dicas, né? Não vou dizer ensinamentos, que talvez isso seja um pouco pernóstico, mas de dicas, de orientações, de pequenas sacadas, sabe? Uma coisa que a gente pode... Porque um ator, os atores, eles ficam bons mesmo de trabalhar a partir dos 40. Eu diria 35, 40. Dali em diante, nós ficamos... Eu lembro quando eu comecei a perceber como eu tinha os papéis na minha mão, que antes não era da mesma forma. Eu não era da mesma forma. Eu não estava totalmente no comando, né? Às vezes o papel me dirigia. E depois você pega e aí os seus artefatos de ator, sabe? As suas ferramentas de ator acrescentam ao personagem coisas que o personagem nunca teve na mão de outros atores. Aí eu falo de personagens teatrais, né, que a gente repete em outros trabalhos, ou que não estavam sendo esperados pelo autor do filme, pelos autores da novela. Você dá um corpo que é só seu para aquele ator. Isso é maravilhoso. Essa coisa da dica que você falou, Werner, é alguma coisa assim como devolver, em parte, a generosidade que você recebeu dos colegas? Eu acho que a gente tem muito para devolver, né? Nós não somos só privilegiados, eu no meu caso, assim, na minha profissão, né? Eu tive muita sorte. Eu conheço gente de um extremo talento e que trabalham muito, mas a sorte não vem. E aí não acontece o que aconteceu comigo. Eu estava pronto, eu entrei para a televisão com 44 anos. E ali aconteceu um boom em torno do meu trabalho e da minha pessoa também, né? Foi uma coisa, eu chamo de meus anos de Paul McCartney, porque não era possível circular em público. Eu não conseguia, eu morava na beira da praia do Rio e era um problema fazer as minhas corridas e tal. Daí eu passei para a bicicleta, que você passa tão rápido pelas pessoas que não tem como ser interrompido. E depois acalma, depois você não está mais no ar na novela das 9, você fala na novela das 6, aí fica um ano sem fazer e tal, as pessoas acalmam. Mas até hoje, eu estava num restaurante hoje, eu tirei umas 30 fotos. Eu quero falar sobre isso, Werner, mas antes eu quero te perguntar uma coisa. De quando você começou para cá, muita coisa mudou. Não, mas só deixa eu terminar. Então, a vida me agraciou, porque eu também sempre estive de peito aberto para a vida, sabe? Mas eu tenho que, graças à vida que me ha dado tanto, disse a Violeta Parra. E uma das formas de dar graças é ajudar quem está começando. Eu faço uma coisa assim, ó, para o jovem cineasta que está fazendo seu primeiro filme, primeiro curta, eu não cobro cachê. Eu faço de graça. É difícil começar. E é importante para ele ter um ator como eu dentro do elenco dele, no primeiro curta. Então, eu não cobro. Ele vai me dar alimentação no hotel e pronto. Sim, pode divulgar isso, porque eu faço mesmo. Nos 45 filmes que eu fiz, tem pelo menos 5 que são assim. Muito interessante isso, muito legal. Então, o que eu queria saber de você é o seguinte. Eu acho que muita coisa mudou, mudaram o texto, mudou a economia, mudou essa coisa de assédio. A relação do jovem ator de hoje é parecida com o que era de vocês, ou isso mudou também? Eles chegam mais deslumbrados, conhecendo menos a história? Eu tenho essa impressão, me corrija se eu estiver enganado. É diferente, cara. Nós tínhamos muito mais conhecimento geral, muito mais cultura geral.
porque era importante ler, porque dentro das companhias teatrais se debatiam ideias, se debatiam, às vezes, política, sociedade, futuro. Isso era debatido. O futuro não era o próximo modelo do iPhone. O futuro era um conteúdo. O próximo modelo do iPhone ele só me serve se eu puder estabelecer uma nova relação com conteúdos numa ferramenta, porque a ferramenta em si não tem valor nenhum. Ela tem o valor das peças que estão lá dentro. Ela tem valor na medida que ela me serve para conteúdo. Só que nós não estamos num momento de conteúdo, né? Nós estamos num momento em que o novo iPhone ele tem o valor da curiosidade, daquilo. Olha só o que dá para fazer agora. Aí dá para fazer uma coisa diferentezinha. E isso é o valor dele. E o pior é que ele já chega sabendo que tem outro logo em seguida. Ele já chega defasado. Exatamente. Então, agora é fazer essa coisinha. Nós nos perguntaríamos, essa coisinha é para quê? Dá para usar em algum lugar? Vamos botar isso dentro de um conteúdo? Eu lembro que havia uma grande expectativa sempre para o lançamento, na minha turma, pelo menos, o lançamento do próximo disco do Pink Floyd. E a gente fazia filas, porque ia abrir a loja de discos naquele dia e teria o disco do Pink Floyd à venda. A gente não fazia fila na frente do lançamento da Gradiente, do próximo toca-disco. A gente fazia fila do disco, do conteúdo. Hoje em dia, a fila é na frente da loja da Gradiente, da Philips, porque o correspondente, né, agora os celulares, o celular, o JBL. Agora, o que consola, pelo menos para mim, é acreditar que a vida é cíclica. Exato. De repente, a preocupação com o conteúdo pode estar ali na frente, né? A história vai com pêndulo, um movimento pendular, e ele vai voltar para cá. Ele vai voltar. Nós temos que, é um momento, eles fazem misérias com essas coisas, mas misérias que não têm muita utilidade. Eu te falei isso justamente porque eu acho que vocês, na época de vocês, e os que antecederam, e os que vieram um pouco depois, estavam preocupados com êxito. Eu tenho a impressão que o ator jovem hoje está preocupado com fama. São coisas diferentes. Pode ser. Interessante, interessante. Essa diferença que você faz é interessante. Nós tínhamos muita preocupação. Eu pertencia a um grupo de pessoas muito preocupadas em ter público, em se comunicar com o público, que o público estivesse interessado, quer dizer, fazer coisas que interessassem ao público, né? Não apenas uma exibição minha, pessoal, coisas, minha beleza física, sabe? Não tinha muito a ver com isso. Essa coisa de beleza física, é claro que sempre foi importante. E ela é importante, em várias coisas da vida humana. Infelizmente, as coisas são assim, né? Ser uma mulher bonita, um homem bonito, ajuda você em outras profissões também, mas na nossa ajuda muito. Mas não era esse não era a tônica. A tônica era o cara dá o quê? Qual é a substância? Só que o bonito envelhece e é esse que segura. Tem uma frase do Antônio Bandeiras que diz isso: com o tempo cai o cabelo, cresce a barriga e só sobra o ator. Exatamente. Eu sou autor de teatro e eu não gosto, eu gosto de um teatro mais refinado, um teatro mais requintado, e vira e mexe acaba acontecendo de ter que me render ao popularesco, e eu me incomoda um pouco, para te falar a verdade. Eu não gosto desse tipo. Eu gosto de teatro como transformação. Eu acredito no teatro transformador. Mas, enfim, isso é outra coisa. Você, no começo de carreira, na primeira fase, você era de pedir papel, porque você é um realizador. Eu estou percebendo que você é realizador, você faz. Mas você pedia papel, você ligava para diretor, ligava para autor, estou aqui, quero fazer. Você vê problema nisso?
Não, não, eu não fazia isso, não. O início de carreira não foi assim. O início de carreira foi produzir coisas para onde eu trabalhasse, né? Ou que eu dirigi, ou onde eu atuava. E eu era convidado para atuar. E fiz bastante trabalho como ator, né? Eu tenho três longas que eu dirigi até os 27 anos. Depois eu fiz mais um longa que nunca foi finalizado, que não vale, e dirigi 2 curtas. Também depois de fazer os longas, bem depois. E o último curta eu resolvi que eu queria fazer um filme para os meus filhos, que eram pequenos, e fiz uma fábula infantil que eu criei. Mas eu não pedia, não tinha uma coisa de pedir papel, não. Não tinha isso. Mas você não vê problema nenhum, né? Não, eu nunca tive. Pois é, tá vendo? Eu tenho uma coisa de ser. Não é privilegiado, mas não porque foi um privilégio. É que eu sempre tive um trabalho reconhecido e me permitiu ampliar em outros trabalhos, né? Então eu era convidado porque estava dando certo um outro trabalho que eu fiz e assim por diante, porque as pessoas gostavam, os outros diretores gostavam do que eu estava fazendo, ou os autores gostavam, e então me convidavam para fazer. Isso também valeu quando eu entrei na Globo, que eu já era consagrado no cinema e tal, premiado como diretor, melhor filme, ator e tudo, né? E aí eu fui da televisão e acontece a mesma coisa. Então eu nesse meio eu entrei em 2002. Casa das Sete Mulheres. Até 2020, 18 anos, eu fiz 17 novelas e 2 séries. Como é que foi? Como é que foi a entrada na televisão? Foi convite? Você buscou isso? Foi convite. Tinha havido já antes umas sondagens da Globo, mas que nunca, ou o papel não era bom, ou a grana não era boa. Porque era uma coisa assim, não, você vai fazer Globo, você vai ser visto. Então, eu estou um pouco ligando. Eu tenho família para criar, eu faço cinema há 20 anos, eu vou... E aí, de repente, o convite foi para fazer um protagonista numa série de coisas que aconteceram no estado de onde eu vinha. Isso que eu ia te perguntar. Fazer o Bento Gonçalves. Então, o fato de ser um gaúcho histórico, de você ser gaúcho, ser formado em história e ser ator, já consagrado, será que foi motivo para o convite ter surgido? Certamente. Eu tinha feito um filme chamado Neto Perde Sua Alma, e esse filme foi usado como referência para a Casa das Sete Mulheres. E o Neto Perde Sua Alma é um filme em que eu, fazendo o General Neto, estou em todas as cenas. Faço todos, e fui premiado por esse filme, tudo. Vi o filme também, teve uma bela carreira. E quando eu fiz a primeira conversa com o Jaime Monjardim, lá na Globo, as salas de produção, a sala dele, sala da secretária, sala de produção de figurino, de cenário e tal, passavam nos monitores, em cima, assim, no alto, o Neto Perde Sua Alma em looping. Passava em looping. Ele era a referência. Era natural que me convidassem, né? Quem ia fazer antes era o Fagundes. Fagundes chegou aí para o Rio Grande do Sul, deu entrevistas como o Bento Gonçalves. O Antônio Fagundes, não o Nico Fagundes. Porque tem o Nico Fagundes, que é gaúcho também, né? Não, o Antônio Fagundes ia fazer. E aí depois, uma decisão do Jaime Monjardim, olha, preciso de um outro tipo de ator. E aí eu fui convidado para fazer. Eu vou dizer de novo, protagonista de uma história que passava no meu estado, e o cara era o Bento Gonçalves, o grande herói do estado. Levou um certo tempo para acertar a grana, mas também não tanto tempo assim, e aí eu fiz a novela, a série estreou no dia 7 de janeiro. Um mês depois, a Globo me propôs um contrato de 4 anos. Foi um trabalho primoroso a Casa das Sete Mulheres, né? Você certamente conhecia a história do Bento Gonçalves. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: para um ator,
É mais responsabilidade interpretar alguém que já existe, alguém que existiu de verdade? Olha, cara, eu faço uma coisa assim, quando é alguém que já existiu, aí, de novo, né, o historiador fica muito à vontade, porque eu compreendo a época em que essa pessoa viveu. E passo a estudar, conheço as coisas que aconteceram na vida dela, mas eu crio o personagem de acordo com a dramaturgia, não com a história. Então, porque é um romance, é uma ficção histórica. Então, a parte de ficcional é muito importante. Se você sacrificar a parte ficcional para ressaltar a parte histórica, você perde a dramaturgia, você perde o interesse das pessoas. E eu entendi a Maria Adelaide na hora. E nós fizemos uma dupla boa, ela escrevendo para mim, e o retorno que eu dei para ela, e foi muito bom. Assim. Eu sempre faço dessa forma. Sabe, a última novela, eu fiz a última novela antes da pandemia, né? Novela que terminou no dia 12 de março, e no dia 17 parou tudo no Brasil. E essa novela chamava-se Éramos Seis, e eu faço um libanês. E esse libanês eu estudei uns 3 meses, coisas de aula de libanês, como é que faz, como é que se diz isso, como é a expressão para aquilo e tal. Chegou um momento que eu disse, tá, agora fazer o seguinte, ó, agora eu vou fazer do meu jeito. E eu comecei a desenvolver um jeito que já não era mais aquilo que eu tinha aprendido, mas era algo que vinha do personagem que estava sendo escrito. O personagem era aquilo que eu estava fazendo. Tanto que os libaneses, hoje em dia eu namoro uma libanesa, que disse que ela ficava impressionada porque eu era igual aos libaneses. E os libaneses que vinham fazer figuração nas cenas de casamento e nas festas da novela, vinham me cumprimentar porque era perfeito o que eu estava fazendo. E eu, para mim, internamente, eu dizia assim, olha, eu estou fazendo um libanês disléxico. Ele fala mal libanês e fala mal português. Então... Você viu briga? Entende o que eu digo? Eu fui para a dramaturgia, em vez de fazer me preocupar muito com a fidelidade ao detalhe, digamos assim, né, do jeito de falar e tal. Eu fui para a dramaturgia, eu botei a emoção no que eu tinha que falar, com algumas coisas, criei umas repetições, somei vários verbos na mesma frase, umas coisas assim, e, poxa vida, ficou engraçado. E aí acabou sendo um vilão engraçado. Eu quero falar de composição, mas eu quero falar de 2 coisas que a gente tocou de passagem e eu queria me aprofundar um pouco mais. Você, como autor, você reconhece a assinatura? Porque todo autor tem uma assinatura, tem um universo, tem um jeito de escrever. Você reconhece em cada autor, isso aqui é Maria Adelaide, isso aqui é Manuel Carlos, isso aqui é Silvio de Abreu. Dá para identificar? Você tem a tua assinatura? Alguns dá. Ah, se eu tenho. É. Você tem o jeito que você fala, isso é Werner? Não sei. O que você acha? Perguntar isso para as outras pessoas. Eu diria que Maria Adelaide, a gente reconhece que Silvio de Abreu, certamente a gente reconhece. Né? E tem muita coisa assim, ó, quando o ator ele percebe como um determinado autor escreve de forma a poder ser falado, que é muito difícil. A gente pega muito texto que é muito difícil de falar, porque é embolado, as respirações não funcionam, você tem que interromper frases para respirar, você não tem um jeito, uma melodia legal para dizer as 4, 5 frases que você tem que dizer num parágrafo só. E tem autores que casam exatamente na boca do ator. Né? E tem autores que sabem escrever para aquele autor, aquele ator. Para mim, o Silvio de Abreu escrevia de uma forma impressionante. E a Maria Adelaide também. E eu fiz uma coisa, né, com a Maria Adelaide, ela escrevia tão bonito, que eu nunca alterei o texto dela. Eu sou o rei da alteração.
Eu gosto de botar coisas no meio, trocar as frases de lugar e tal, deixar a coisa como vem. Tem autor que não aceita, o personagem né? vê. Oi? Tem autor que não aceita, né? Não, depende. Não, eu tenho uma relação boa com os autores, eles aceitam, eles gostam. E você aceita como autor? Aceito. Porque assim, ó, você olhar e dizer assim, cara, olha só como ficou bom, sabe? Eu costumo dizer, eu brinco assim, olha, Shakespeare não escreveu isso, mas só não escreveu porque não lhe ocorreu. Tivesse lhe ocorrido, teria escrito. Então eu boto lá uma frase no meio e digo, pô, mas isso aqui não é porque não lhe ocorreu. Tivesse lhe ocorrido, teria escrito. Eu sempre digo que eu não gosto de escrever, eu gosto de ter escrito. Porque escrever é um ato. Você tem que abrir canais, é cansativo, é desgastante escrever. Mas depois de ficar pronto, você tem orgulho do que faz, né? Outra coisa que eu queria te perguntar, que a gente passou meio por cima, a televisão ela traz uma popularidade que o cinema menos e o teatro menos ainda. Você falou meio por cima, como é que foi lidar com essa popularidade, sair do anonimato que você não era, mas do grande público era? Sim, o grande público era. Como é que é isso? Olha, cara, eu tinha 44 anos, né? Eu não me deslumbrei mais, eu era velho demais para me deslumbrar. Eu costumo dizer isso também para os jovens que se deslumbram um pouco. Eu digo assim, gente, nós somos a bola da vez. O fenômeno chama-se Rede Globo. Esse é um fenômeno, porque há 30 anos, quando eu era um garoto, já tinha gente que bombava na TV e que era seguido nas ruas e idolatrado por todo mundo. Agora, aquela pessoa não está nesse papel, estou eu. Mas é só a bola da vez, não sou eu propriamente. O que eu propriamente posso fazer é fazer cada vez melhor o meu trabalho. É isso que eu posso fazer. E esquecer um pouco essa coisa da fama, sabe? Tem a fama? Tem. Ela é permanente, o frisson, a histeria, ela baixa, né? Depois que as pessoas já sabem que você é você, então não tem mais histeria. Mas no início tinha histeria, mas ainda assim, agora, faz, sei lá, 3, 4 meses, um grupo de fãs me encontrou no litoral de São Paulo e elas começaram a chorar de emoção porque estavam diante do ator que elas adoram. Isso é uma coisa que toca profundamente a gente, sabe? Primeiro porque isso é muito verdadeiro, não é fingido. É de verdade. E a gente sente a responsabilidade porque somos importantes para elas. Eu não posso traí-las, né? E assim, ó, elas são a justificativa para o que eu faço. Se não houver pessoas que gostam do que eu faço, vou fazer para quem? Mas nem todo ator tem essa consciência, né? Eu não sei, você que sabe. Não gosto de falar mal dos meus colegas, mas assim, essa é uma reflexão que eu faço muito, sabe, a respeito dessa relação com o público. Esse público eu trato com extrema gentileza, com galhardia, sabe? Agora, Werner, há 30 anos atrás, período que você se referiu, também não havia essa coisa dessa mídia social tão boa em alguns casos e tão nefasta em outros casos. Como é que se blinda isso, Werner? Cara, a mídia social, eu acho que os mais experientes em mídia social têm 10 anos de experiência, né? É uma coisa, um negócio completamente novo e ninguém sabe direito como lidar. Eu fico curioso para ver o que virá depois, porque assim como ela surgiu, ela vai desaparecer, ou pelo menos dessa forma vai desaparecer. Mas tem uma coisa que eu acho que é um produto paralelo, né? Um produto, como é que se diz isso? O efeito colateral,
que é o cancelamento. Uhum. O cancelamento é uma reação muito infantil. O cancelamento é uma decisão infantil de vingança e de tratar um assunto da seguinte forma: pronto, parei de tratar do assunto. Né? Sabe, criança que fecha e que para de respirar e diz assim: enquanto você não mudar, agora eu vou parar de respirar até morrer. Enquanto que eu não ganhar o sorvete, eu vou ficar sem respirar. Isso que é o cancelamento. É verdade. São crianças, mas são crianças de 30, 40 anos de idade, uma coisa... E desde os 12 aos 40, todo mundo cancelando alguém ou cancelando coisas. É uma maneira infantil de se relacionar com o mundo. Aquelas coisas que você está cancelando, aquelas pessoas fazem parte do mundo. Você pode lamentar que elas façam parte do mundo. Você gostaria de mostrar que o que elas dizem, o que elas pensam, não é o que você diz, o que você pensa. Então, faça isso. Faça isso, mostre, demonstre. E eu tenho a impressão que essas pessoas... E faça um debate, debata. Mas não cancela, que maneira cancelar é jogar, sei lá, dentro de um buraco, tapar o buraco e seguir a nossa caminhada, como se aquilo não tivesse existido. Isso é uma maneira infantil de se relacionar com o mundo. O mundo vai nos esperar na esquina e nos aguarda lá, e ele vai voltar. Esse cancelado está nos esperando na esquina, porque a gente resolveu mal o assunto. E cada quarteirão tem pelo menos 4 esquinas, né? Exatamente. Boa. Quero falar de composição com você. Primeira coisa, você já se arrependeu de ter aceitado algum papel e já se arrependeu de ter recusado algum papel? Bom, eu já me arrependi de ter recusado o papel, sim. Eu tenho 2 recusas, uma peça, acho que foi a última peça que o Paulo José dirigiu, e a última peça que o Paulo Autran dirigiu. A do Paulo Autran eu recusei porque eu sabia que no meio, assim, perto da estreia da peça, o meu pai iria morrer porque ele estava muito mal, e a gente sabia pelos médicos, olha, daqui a uns dias e tal. Eu tinha acabado de fazer Passione, onde eu fiz um vilão extremamente desgastante para mim, e eu recusei. Ali eu também recusei um musical onde eu ia fazer o Próspero, do Shakespeare, em A Tempestade. E a peça do Paulo José, eu recusei fazer. Deixa eu ver, tem uma coisa de cinema que eu não me lembro mais. Os que eu me arrependi de fazer, eu não vou dizer. Claro, não precisa dizer, mas vou dizer, são trabalhos que estão aí, que estão lá. Tem trabalhos onde eu acho que a maior parte desse que eu me arrependi é porque o meu trabalho não está bem, sabe? Que eu fico olhando, eu tenho dificuldade de gostar mesmo, assim, olha só, que legal que eu fiz. É muito difícil. Você não gosta de se ver? E quando eu estou fazendo o trabalho, eu não assisto a novela. E depois? E o filme, na verdade, eu tento não assistir. Mas você consegue... Eu fico meio triste, me entristece. Eu vi, como é que você foi fazer um troço desse, sabe? Eu fico querendo bater boca comigo mesmo. Mas você vê evolução a minha no seu trabalho? De trabalhar, sabe? Oi? Mas você vê evolução no seu trabalho? Sim, eu assisto uns pedaços, eu sinto a evolução na hora que eu estou fazendo lá. Eu digo assim, olha só, resultou aqui deu certo, aqui deu... Né? Eu vejo, quando a gente faz televisão ou cinema, tem uma coisa muito legal que é a equipe. A equipe está ali, faz isso profissionalmente, assiste milhares de cenas a vida toda, está lá, está trabalhando e tal, e de repente eles grudam o olho numa cena sua, e quando terminam, se não precisa nem chegar a bater palmas, às vezes, batem palmas, mas você vê que os caras fazem assim, você olha para a câmera fazendo assim, aí você diz assim, acertei. Werner, você habita o personagem ou o personagem habita em você? Aliás, você fala o personagem ou qual é a linha que você segue? O personagem ou a personagem? Eu prefiro, quando escrevo a personagem. Quando falo, volta e meia escapa o personagem. Eu gosto
a personagem, mas porque vem de persona, né? Então eu acabo dizendo a personagem, mas tem o personagem, né? Mas você Se eu habita habito o personagem ou o personagem habita em mim, isso são as duas coisas, cara. O personagem habita na gente de uma forma que, ao encontrá-lo, não é possível encontrar um personagem sem encontrar ele dentro de você. Você precisa ter a relação dentro de você. É surpreendente, às vezes, que determinado personagem você encontre dentro de si. É surpreendente. Cara, é mesmo? Será? E, ao mesmo tempo, o personagem é algo quase intangível, mas que eu vou me aproximar para morar dentro dele. Eu gostei dessa sua figura de linguagem. Eu posso habitar o personagem, e aí, como se eu vestisse uma armadura, né? O Homem de Ferro, eu visto aquilo e controlo imensas mãos, imensas pernas, que na verdade não sou eu, mas que fazem exatamente o que eu faço. E tudo que eu faço, elas fazem. Mas quando eu me afasto dali, o que esse personagem faz continua habitando dentro de mim. Tem algum figurino que não sai quando você tira o figurino. Uma parte não sai. Então, tem personagens que têm um custo emocional grande, que você gasta muito. Você chega em casa, gasto. É isso que eu queria saber. Quando você está com uma personagem, seja no teatro, seja no cinema, você convive com ela durante um período. A novela, toda 7, 8 meses. Uma filmagem, mais ou menos isso. Uma peça de teatro, uma curta temporada, 3 meses, mais 2 meses de ensaio. O personagem te acompanha fora do palco, fora do set, fora do estúdio. No seguinte sentido, você está tomando uma cerveja com um amigo. Esse cara podia fazer isso. Acontece com você, como ator? Total. Acontece mesmo. Eu vou construindo coisas que a partir de determinados estímulos, que o cara, sabe, eu vou lá tomar uma cerveja, e enquanto serve a cerveja, eu penso assim, ele estuda. Sabe? Aí você diz, mas que relação tem isso com a cerveja? Eu não sei, mas eu precisei olhar a cerveja para que o meu inconsciente me diga, ele estuda. Mas esse cara, ele estuda. Às vezes eu ligo para o diretor e digo, bicho, ele estuda. Como assim? Não, ele estuda, ele é um cara que estuda. Eu vou fazer ele um cara que estuda. Não, mas você não vai aparecer estudando, se não precisa. Isso mudou o meu jeito de fazer. O meu jeito de montar o personagem mudou. Então, você está me dizendo que você constrói o personagem sempre do emocional para fora, sempre de dentro para fora. Eu começo de fora para dentro, eu começo pensando ele. Eu começo pensando e refletindo sobre ele. E à medida que eu vou entendendo e sabendo coisas, eu vou deixando isso assentar. Os psiquiatras não gostam desse termo, os psicólogos, mas eu gosto de usá-lo, no subconsciente. Então, dizem que não existe, mas eu convivo com ele. No subconsciente, essas informações assentam como poeira em cima dos móveis, de tudo, né? E ali vão se criando as camadas que vão aparecer depois como personagem. Agora, de toda maneira, pelo que você está me contando, assim, você chega para gravar, você chega para fazer uma peça, para filmar. Para entrar no personagem, precisa de concentração ou você já chega concentrado? E para sair também precisa de um período para... Ou tirou o figurino, volta o Werner, como é que é isso? Quando um trabalho longo, tem uma diferença grande, né, de televisão para cinema. Num trabalho longo, no início da televisão, é igual ao cinema. A gente precisa de muita concentração, a gente está construindo, a gente está descobrindo, porque o personagem também se revela de uma forma que é inesperada. Essas coisas sabe o que acontece de vez em quando? Você tá fazendo a cena que você já ensaiou e tudo, e aí acontece um negócio e o personagem reage e diz uma coisa que você diz, cara, não foi eu que disse isso.
Não é que tenha baixado o santo no cara disso, é simplesmente que, na verdade, você disse porque você está começando a compreender a mecânica do cara, do teu personagem. Com um trabalho longo, eu preciso de concentração na hora de fazer a cena, sabe? Eu costumo prensar uma mão na outra, assim, como se fosse uma posição oriental, sei lá, mas não é uma oração. Eu só preciso pressionar para criar uma energia de circulação de sangue e me focar aqui. E eu foco e faço a cena. Com o tempo, basta isso antes de entrar em cena. Agora, por exemplo, eu estou fazendo uma série e que a gente está ensaiando ainda. Eu preciso de muita concentração para fazer as cenas, né? De ensaio, eu preciso de muita concentração, porque o personagem ainda me escapa. E quando ele escapa, a gente também esquece o texto. Sabe? Assim, ele tinha que ter reagido e escapou que ele tinha a reação dele, pronto, já esqueci o texto da reação, claro. O texto vem do personagem, não vem do Werner. Agora, o que é mais difícil para o Werner na construção de um personagem? Aquele personagem completamente diferente de você, uma realidade totalmente diferente, um personagem completamente diferente de tudo que você já viveu. Ou um personagem mais próximo de você, no sentido de mexer com as feridas, de tocar nas suas dores, de tocar no teu emocional. O que é mais complicado? O mais instigante? O mais... É interessante essa pergunta, porque o mais complicado é fazer o mais próximo. E aquele mais distante, como que a gente trabalha? A gente se aproxima. E aí, quando a gente consegue fazer o trabalho, ele está próximo. E ele passa a ficar tão complicado quanto o mais... Se eu fosse fazer um personagem muito perto, digamos, da minha vida atual, agora, né? Aconteceu o que eu falei para você, e nos últimos, sei lá, 6 meses, 1 ano, seria muito mais difícil de fazer do que fazer um personagem que eu estou fazendo diferente, sabe? Apesar de ser pai de uma menina, que eu também tenho uma filha, e ter várias coisas próximas da minha experiência, ele é um personagem diferente. Mas o que está acontecendo à medida que eu ensaio? Eu vou trazendo o Werner para perto desse personagem, cada vez mais, até que ele fique tão próximo que ele passa a ser um problema igual aos próximos demais. Interessante. Você tem umas perguntas interessantes, cara, que a gente começa a desenvolver um raciocínio que eu não tinha feito ainda. É verdade. Verdade. O mais próximo é mais difícil. Só que o mais distante, que é mais fácil, a gente faz ele ficar próximo e aí fica difícil. Agora, quando acaba um trabalho, velho, qual é a sensação? De luto ou de alívio? De vazio. Ah, interessante. E aí, de novo, a diferença entre um personagem de longa duração, 9, 10 meses de uma novela, e um filme, uma série que é mais curto. Numa novela, você ensaiou 4 meses, gravou mais 10, são 14 meses, e aí terminou, e você vai embora, e você nunca mais vai conviver com aquele cara. E aquele cara, e até os outros personagens com quem você convivia diariamente, você sente falta deles. E sente falta daquele cara, porque aquele cara, de alguma forma, conseguiu representar coisas suas que você não consegue fazer na sua vida e nem em outros personagens. Que aquele personagem passou a criar uma interface, digamos, uma coisa minha com o mundo. Esse vazio, ele é muito interessante quando você faz filme, quando você filma fora de casa, por exemplo. Eu estou numa cidade no norte de Santa Catarina, vou ficar agora mais 3 semanas aqui. Quando eu voltar para casa, ir ao supermercado é tão estranho, é esquisito, assim. Aí eu chego lá, tá meu cachorro, tal, tudo bem, mas a casa, né? É muito melhor a minha casa do que esse quarto de hotel, mas eu vou estranhar, porque eu vou voltar para aquela realidade da qual eu me afastei, que eu, de alguma forma, não só eu
criei uma cisão, mas eu sublimei aquele cotidiano. E vou cair de novo naquele cotidiano que eu amo, mas que estava distante e eu estava vivendo muito bem sem ele. Para onde vão os personagens quando eles acabam? Para que gaveta emocional eles vão? Eles vão para a saudade, cara. Eu tenho saudade. Então, os personagens, eles sempre têm momentos que você se apaixona por fazer, né? E coisas, às vezes, que são coisas repetidas do personagem, você diz, cara, é muito bom quando ele faz isso. Eu gosto de fazer, eu gosto desse momento. Eu gosto do momento em que ele faz um uá! E todo mundo se assusta, e ele faz isso 5 ou 6 vezes ao longo do trabalho. E depois é uma saudade disso. Uma saudade. Você lembra deles todos, Werner? Oi? Você lembra bem deles todos? Não, todos não. Todos não. Tem alguns que marcam mais, tem outros que eu tenho dificuldade de lembrar. Alguns eu não sei nem o nome, não me lembro mais do nome, mas tem muitos nesse mundo de trabalhos aí, tem muitos personagens que me marcaram dessa forma. E alguns que eu ainda sei fazer algumas coisas, sabe? Eu imagino que deve ser diferente, por exemplo, assim, você fazer uma novela inteira, você fazer uma participação especial de um capítulo, você entrar numa série que o elenco já está definido, você vai para fazer uma participação especial, ou você fazer um episódio em que todo mundo faz tudo junto. São composições diferentes? Chegar, fazer a novela inteira, fazer uma participação especial para dar um recado, chegar, por exemplo, numa grande família que está lá, o elenco formado, você vai para fazer uma participação especial, ou fazer, por exemplo, um caso verdade, que todo mundo está junto. São composições diferentes? Essa participação especial na Grande Família, eu tenho duas histórias que eu fiz, Zorra Total. Eu fiz o último programa do Alberto Roberto, do Chico Anísio, depois ele não gravou mais Alberto Roberto. Eu fiz, né? E o Fernandinho Ofélia, eu também fiz. Lúcio Mauro você recebe o texto. A Cláudia Rodrigues. Com a Cláudia. E aí você recebe o texto, e vai entrar o Chico, o Lúcio, vamos falar isso, você responde isso, prepara o texto. Aí você é apresentado rapidamente para eles, porque tem que ser rápido, você está no estúdio, passa uma vez, ok, está tudo certo, está gravando, eles falam, eu falo, ele fala, eu falo, e aí ele fala um negócio que não está no texto, o Lúcio responde, ele continua, os dois vão, as risadas começam, tudo é muito engraçado, você começa a pagar mico rindo junto, o texto já não vale coisa nenhuma, eles voaram, disse, totalmente vendido, eu fiquei assim, cara, e agora, o que eu faço? Daqui a pouco eu ouvi a deixa, a frase que eu precisava para entrar na história, que era o final. Então, essa participação num produto que todo mundo, os atores estão lá há muito tempo e você vai fazer só uma participação, é difícil de fazer. Eu também fiz uma participação não, fiz um coadjuvante no Vai Que Cola, no filme, onde o pessoal ali o saudoso Paulo Gustavo, todo mundo ali, o Caruso e tal, todo mundo está, a Catarina, então, eles estão há muito tempo fazendo isso. E então eles sabem os tempos da piada, eles sabem o caco. E a gente não sabe. E pior, a gente é fã. Então, quando o cara faz o caco, eu me desconcentro porque eu rio. E dá para ver isso no filme. Dá para ver no filme. Você está falando de comédia aí. Duas perguntas. Primeiro, você gosta de comédia? Gosto. Muito. Fazer escada é difícil? Poxa, escada é muito difícil. Escada e ouvir. O Marlon Brando, aquelas gravações que ele fez sobre atuação, ele disse que a coisa mais difícil para um ator é fazer nada em cena. E é verdade. Quando o outro fala,
é o momento mais difícil. Porque quando eu falo, eu posso até apelar para histrionismo, alguma coisa assim, mas quando ele fala, eu não posso ficar comentando o que o outro fala, assim como fazendo caras e bocas, como se faz em teatro infantil. A gente tem que ouvir, né? Isso que você pergunta é quer dizer, criar a situação para a piada do outro. Eu fiz isso com o Didi. Eu fiz 3 filmes do Didi. E um deles, que era a melhor piada do filme, inclusive, era a escada para ele. Quer dizer, ficava engraçado o que eu fazia, mas a volta dele era muito mais engraçada. E ela era repetida 3 vezes. E eu sempre achei que eu tinha muita dificuldade para fazer comédia. E, na verdade, eu funciono em comédia. Funciono em comédia. E eu gosto de fazer. Uma reflexão aqui, Daniel. Por que você acha a comédia é muito mais difícil de fazer? É senso comum, né? Porque ela é matemática, ela é precisa. Se você dá a piada no tempo errado, dança. Ainda assim, é considerado pela crítica como o gênero menor. Concorda comigo? A crítica considera isso, né? Por quê? Porque a crítica também é menor. Entendi. Cara, isso é um absurdo, porque não falta profundidade quando a gente ri, não falta reflexão. O riso não embota reflexão e o riso não anula profundidade. O riso, eventualmente, acrescenta profundidade a alguma reflexão sobre a vida, sobre a existência, sobre alguma situação dramatúrgica. Então, eu acho que é uma incompreensão do riso. O Freud tem um livro muito interessante sobre el chiste, né? Eu acho que não saiu em português, eu conheço em espanhol, sobre o que acontece no ser humano com o humor, né? E o humor usado muito como uma espécie de cancelamento, sabe? O assunto pesou e aí a piada faz com que eu esqueça do assunto. Quando o humor bom, ele não te deixa esquecer do assunto, ele acrescenta uma espécie de isso nem sequer é tão importante como tu acha. É isso que o humor está te dizendo. Essa situação que você acha que é fodida, olha a piada que eu faço com ela. Tá vendo? Uma coisa que eu quero saber de você é remake. Você já fez algum? De eu ter participado dos 2? Não. De ter Não, participado do remake. Sim, eu fiz Haja Coração e o Éramos 6, os 2 eram remakes. Quem fez os personagens que você fez, se lembra? No Haja Coração, eu acho que era o Carlos Zara. No Haja Coração, que era sassaricando, era o Carlos Zara. Quem fez aqui o Éramos 6, eu acho que tem 5 versões. A TV Tupi fez. Oi? Eu conheço 4. 4, então são 4 versões. A Tupi fez. Lá nos primórdios. Não, o Otton fez o que o Calone fez. Não, eu não me lembro quem fez o meu. O Guarnieri. O primeiro foi o Guarnieri, o segundo foi o Otton e o terceiro foi o Calone. O primeiro foi lá atrás, eu não lembro quem foi. Na verdade, quem fez o turco? Que chamava de turco, era libanês. Acho que o Petrin fez um deles. O Petrin, que era o patrão do Julinho. Então, é esse aí, exatamente. O Petri. Mas eu não assisti. Então, me deram para ver, botou link lá e tal. Eu disse, eu não quero ver, não. Você busca referência, então? Não busca referência? Eu evito referências. Eu evito. Agora, e o contrário, Werner? Alguém já fez algum remake que você fez original? Não, que eu saiba, não. Daria ciúmes do personagem? Boa pergunta. Não sei. No teatro você foi substituído?
É que teatro eu fiz uma diferente. substituição numa peça. Eu já fui substituído? Não. Eu não sei responder essa pergunta. Você vai perguntar se você gosta, se você decora fácil ou não. Eu decoro fácil. Eu decoro fácil e assim, ao longo, com o passar dos anos da carreira, eu comecei a fazer uma coisa, eu decoro e eu mudo a ordem, as coisas, acrescento pequenas frases que eu acho que o cara esqueceu de escrever, boto ali, tiro outra. Isso tem que ser ensaiado, né? Porque as pessoas que contracenam comigo têm que saber que eu vou fazer aquilo. Então, mas eu decoro fácil, normalmente decoro fácil. E é interessante isso, porque existem momentos em que você não decora fácil. Você não sabe por quê, putz, esse trabalho aqui não estou conseguindo decorar. Eu fiz o ano 2020, eu fiz um filme chamado Moscou, em que eu faço um gangster sanguinário, cruel, e ele tem monólogos. Uma coisa um pouco Tarantino, bem Tarantino, pouco não, bem Tarantino. Ele tem monólogos enquanto ele assassina pessoas. E, cara, os ensaios, tudo bem, então começou a gravar em Calacrô, porque eram 3 monólogos de 6 minutos, mais ou menos, cada um. E a gente estava tentando fazer os 3 juntos, né, 18 minutos falando. Não é fácil. Aí, na sequência, uns meses depois, eu fiz Dom Pedro II, um filme mineiro chamado O Martelo e a Coroa. Um filme muito interessante, que é o encontro de Dom Pedro II com Nietzsche, num trem na Europa Central. E parece que esse encontro existiu realmente. Olha que barato. E o Dom Pedro tem monólogos também que simplesmente eu não consegui fazer. E ao mesmo tempo, se você olhar os trabalhos, eu tenho monólogos e coisas longas e tal que eu nunca tive problema. Então às vezes acontece e às vezes não. Esse trabalho aqui eu tenho monólogos também. Vamos ver. São 5 perguntinhas rápidas para a gente acabar, tá? O vilão é interessante, o vilão é colorido? É o quê? Vilão é colorido? Ele é interessante? Ele é muito interessante. Ele dá ele dá movimento para a história. O vilão fica interessante quando você coloca a humanidade nele, né? Porque aí ele passa a ser uma coisa que o meu vizinho talvez fosse, né? Você bota a humanidade nele e aí ele também tem, aí a pessoa está lá, o cara é horroroso, faz isso aqui, e daqui a pouco ele parece um cara querido fazendo uma coisa engraçada. Eu sempre trago para dentro do humano o vilão. Gosto de fazer vilão. Gosto de fazer, faço de uma maneira muito, acho que até assustadora. Eu gosto de fazer aquele Saulo. Era realmente um cara meio assustador. Antipassione, né, do Silvio de Abreu. E eu gosto de fazer o vilão, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele tem que ser humano. E o público adora o vilão, né? A grande lição que nós podemos ter como espectadores é que essas pessoas existem, né? É por isso que elas importam. Elas são importantes, porque elas existem, nós temos que nos cuidar. E o não vilão, o galã, o mocinho, né? E o galã, uma coisa é fazer o protagonista bonzinho, outra coisa é fazer o galã. São duas coisas diferentes. Mas esses também são legais à medida em que você consiga trazer para o humano os erros, a sordidez, a pequenez, essas coisas, você conseguir introduzir eles dentro da dramaturgia onde o seu personagem se encontra. Daniel, o ruim do sucesso e o bom do fracasso. O ruim do sucesso, o sucesso te coloca numa responsabilidade danada, né, do próximo. Esse é o lado ruim do sucesso. Você faz sucesso e aí você tem que fazer mais um trabalho. E você fica assim, cara, vão dizer, tá vendo?
Ele não era nada, era só aquilo, um fogo de palha. Então você fica, o sucesso traz uma responsabilidade muito grande. O fracasso te liberta. Pela mesma ótica, o fracasso te liberta. Você diz assim, realmente não deu certo, eu posso fazer o que eu quiser. Porque pior que tá, não vai ficar. Posso fazer o que eu quiser. O sucesso te diz que eu não posso mais arriscar tanto. Eu tenho que repetir, de alguma forma, esse entusiasmo das pessoas. As duas coisas não são fáceis, porque a liberdade não é fácil também. As duas últimas para a gente acabar. São quantos anos de carreira? Quase 50 anos de carreira. Em 79, eu fiz o meu DRT. Eu não conto os anos amadores, né? Então, de 79 em diante. 40 e poucos anos de carreira, 40, talvez. 43. Talvez 2 centenas, 1 centena de personagens. A pergunta é: o que essas 100 personagens reunidas acrescentaram à vida do homem Werner Schumann? Você seria uma pessoa diferente, tivesse tido como profissional uma trajetória diferente? Seria. O personagem, as duas coisas me formam com o meu trabalho. O trabalho que eu tenho que fazer para pesquisar internamente e de esforço intelectual e emocional para descobrir e criar. Criar é uma coisa sensacional, mas ela demanda esforço, demanda concentração e buscas internas de referências e tal. Isso é uma coisa que transforma a gente, porque a gente tem as descobertas sensacionais. E o que o personagem também é uma surpresa, porque você está diante de seres humanos ao longo da vida. Eu estive diante de seres humanos que são os personagens, que eu não teria conhecido ou não teria conhecido tão a fundo se eu não tivesse estado a interpretá-los. Então, o trabalho do intérprete, o trabalho do artista, ele é essa procura interior para dar cara a uma coisa que vem de fora me influenciando. Se eu fosse um artista plástico, eu diria que o Picasso dá a volta em torno da figura para pintá-la de todos os ângulos e, ao mesmo tempo, ele fica conhecendo os ângulos da figura. E como essa figura não está diante dele, mas está no imaginário, ele tem que inventar os ângulos da figura para daí passar a conhecê-los. É uma dialética muito rica, é muito legal, porque eu tenho que criar os aspectos do personagem que vão me informar. Eu crio o que me informa e o que me educa, e me faz crescer como ser humano, como artista, como um ser social útil na minha comunidade. Já te agradecendo a disponibilidade, já te agradecendo a simpatia, já te agradecendo o carinho, eu quero encerrar te perguntando: quem é Werner Schumann? Uns anos atrás eu diria que é um ator, mas agora eu sei que não sou um ator, eu sou um artista, com as deficiências que isso implica e com as virtudes que isso implica. E um artista preocupado com quem vai consumir a minha arte. Eu estou preocupado com isso. Que a arte seja minha e que sirva para as pessoas. Obrigado, velho. Espero que você tenha gostado. Ficam algumas coisas para te perguntar, mas isso é bom, porque eu te chamo numa outra oportunidade. Muito grato pelo carinho, muito grato pela entrevista, eu gostei muito. Espero que você tenha gostado também. Gostei. Você tem umas perguntas, olha, eu já dei umas, sei lá, 40, 50 entrevistas desse tipo. Você me pegou de surpresa em várias perguntas. Fica muito profunda essa sua conversa.
ela fica muito boa. É um belo registro, eu vou ficar orgulhoso de ter participado. Fico orgulhoso de ter participado desse programa. Muito obrigado, Ivênia. Um beijo para você. Beijo. Bento Manuel Ribeiro se apresentando, senhores. Só se for a corte marcial. Porque o que Vossa Mercê fez em Porto Alegre, em Caçapava, foi alta traição. Está me acusando de alta traição, tocaio? Dupla traição. Por ter desobedecido o neto em Porto Alegre e por ter me desobedecido em Caçapava. Um oficial decide a hora de avançar e a hora de recuar. Vossa Mercê tem um modo muito peculiar de encarar o sentido da hierarquia e da disciplina. Pelas regras militares, não são para alguns, são para todos, general. Se agir do modo que agir, é porque tem uma razão. Vossa Mercê perdeu a razão, perdeu o respeito e certamente perdeu o juízo. O que é que Vossa Mercê veio fazer aqui? Então não percebe que não o queremos mais por aqui, general? Não ouviu o clamor da tropa expressando repúdio por Vossa Mercê? Tropa é bucha de canhão. O que interessa a tropa, tocaio? Interessa o que quer vencer. Quais são as suas ordens, general? Volte para o Cerro do Jarau. Pegue sua tropa e volte para suas terras. Nós não o queremos mais no exército republicano. Compreendido? Não existe mais Estela Fonseca. Não existe mais nenhuma prova contra você. Mandei apagar tudo. Internet, cartórios, tabeliões, até as suas fichas escolares desapareceram. Como assim? Você pode não acreditar, mas eu tenho amigos poderosos que me devem favores. Tomás, eu nunca poderia esperar nada parecido de você. Por quê? Eu tenho muitos defeitos, Sônia. Mas a ingratidão não é um deles. Você podia ter me deixado morrer quando me encontrou deitado aqui. Aliás, isso teria resolvido todos os seus problemas, né? Resolveria todos os meus problemas. E você também me deu uma filha maravilhosa, que mudou o meu jeito de ver as coisas, de ver o mundo. Eu não vou aguentar mais você entrando na minha sala sem bater. Já é alguma coisa. É toda sua, Sal. Toda sua. Consegui. Mas quem manda aqui agora sou eu. Eu. Você? Você está no comando, coronel. Quantas baixas hoje, capitão? 180, coronel Neto. Isso não lhes deixa mais cautelosos. Temos uma causa. Temos camaradas. Somos fortes. O suficiente para separação? Fortes para fundar uma república, coronel. Não vamos sonhar. Ao contrário, Neto. Vamos sonhar sim. Já houve antes um desmaio tão longo? Não. Nada parecido com isso. O que ela tem, doutor? Eu não sei. O pulso está normal, a respiração está normal, ela está saudável. Deve ser essas reuniões religiosas que são fortes demais para ela. Ela vai acordar. Vai voltar assim, não vai? Tudo indica que sim. Mas, João Jorge, essa gente aí fora, imponha silêncio absoluto, por favor. Professor Miller, você é um gênio. Essa sua nova fórmula vai aumentar muito a nossa produção. Eu botei no meu computador e deu que as nossas vendas vão quadruplicar. Bom, se for assim, doutor Armando, acho que nós vamos ter que expandir, porque aqui não vai dar vazão.
Eu já pensei em tudo, como sempre. Aquela fabriqueta de doces que tem aqui perto, Gosme Lampião. Cosme Damião. Gosme, é tudo a mesma coisa. Então eles estão praticamente falidos. Acho que aceitam vender pra mim se eu fizer uma boa oferta. Eu não sei se vai ser tão fácil assim não, doutor Armando. Aquele velhinho, dono da fábrica, não larga a mão daquilo de jeito nenhum. Tá na família dele há 3 gerações. E o que é que eu tenho a ver com isso, hã? A única geração que me interessa é a geração de dinheiro. E depois, professor, tem sempre um jeito ou outro de se convencer uma pessoa. Eu só queria saber qual é o motivo. Não é pedir demais, né? O motivo. Por que cargas d'água você faz questão de viver no meio de um bando de homens machistas que se comem uns aos outros? Eu só queria entender. Você não vai entender, pai, porque a gente é diferente. É diferente. É diferente mesmo. Você é racista. Você só gosta de coisa de branco. Você queria que os caras fossem brancos. Por isso que vocês se fuderam. Me dá uma cerveja na conta do lobo. Tá. Paga, dá logo essa cerveja pra ela aí. Não quero saber muita bandeira, cara. Que filho da puta, são elas que trazem movimento aqui, ó. Dá logo a cerveja, caralho. Eu tô pagando. Aqui, ó. Tô pagando, viu? Ô, chinelagem, olha aí. Eu tô pagando, tá vendo? Porra, lobo, você tá abonado. Tira a mão. Casa comigo. Olha aqui, ó. Ô, pessoal, vocês conhecem a minha mulher, né? Vocês sabem que eu sou muito bem casado. Eu vou trocar a minha princesa por uma piranha de 5ª categoria. Mas o que é isso? O que é? Hein? Não vou com a cara da tua moreninha. Ô, Doze, vem dar um jeito aqui. Leva a roteira pra dar um mar. Hoje é de graça, viu? Ó, leva essa chata no corte. Sai com ela. Deixa comigo que eu tô no atraso danado. Ó. Pô, tu também é foda, hein, Timóteo? Tu amansa essas meninas tudo na farinha e depois suga até o bagaço, né? Que idade tem a Lutera? achava que você... Eu recebi a ajuda de um grande amigo seu. Ai, você tá vivo. Eu já tava perdendo as esperanças. Eu prometi que voltava pros seus braços, não prometi? Mas como foi que isso aconteceu? O Didi reconheceu numa fotografia do Capitão Lucas. E aí foi tudo mais fácil. Filhinha, eu recebi uma pancada na cabeça, não consegui lembrar de nada. Por isso não escrevi mais, foi só por isso. Beto, você sabe o que eu penso sobre deixar comida no prato. Por que é que você não está comendo? Deve estar com verme. Não briguei. Falta de laço. Ai, minha barriga. Maria, me traz uma caneca d'água, por favor. E você para com essa clamura, com essa gemura, que isso aqui é mesa. Mesa é lugar de comer. Quer gemer, vai pra cama. Com febre você não tá. Mas é melhor comprar purgante. Certo. É só falar em serviço que o moleque fica doente. Não sei a quem puxou. Aqui, ó. Eu vou trabalhar e você vai ficar em casa. Mas se eu souber que você foi pra rua, o pau vai comer. Nós somos compreendidos, Beto? Sim, senhor. Me deixa na igreja. Combinei de fazer isso tudo com as irmãs. Tchau. Então vamos que eu tô atrasado. Tchau, Rosa.